Olá meus irmãos, bem-vindo à Escócia. Hoje eu estou aqui em Edimburgo, em Hosley Chapel, onde os cavaleiros templários fugindo do Império Romano vieram aqui em Hosley Chapel e montaram esse prédio, esse templo, ou igreja como eles dizem. E daqui começou todo o planejamento para criar hoje então a maçonaria. Daqui foi tudo preparado, meus irmãos, tudo bem planejado. Como? Em 3 etapas. Primeiro, criar um sistema religioso para pegar todas as pessoas e colocar dentro do sistema deles. Segundo, criar as escolas para todas as pessoas que vão para o sistema religioso, têm seus filhos, pegam e colocam na escola deles. Terceiro, criar as empresas e aí você cai em todo o sistema do Império Maçônico hoje, que controla mais a América do Norte e a América do Sul. Veja, meus irmãos, hoje estou em Hosley Chapel. Eu entrei lá dentro para tirar umas fotos, gravar, que não é permitido gravar lá na frente, por isso que eu estou gravando aqui um pouco afastado. Hosley Chapel, o túnel aqui atrás, e eu estou gravando aqui um pouco longe, porque não foi permitido gravar ali na frente, nem tirar fotos. Então eu estou gravando aqui no estacionamento. Então, meus irmãos, é bem simples de entender o que foi planejado pelos Cavaleiros Templários, que nada mais é, meus irmãos. Se vocês parar para pensar, vocês vão ver que os Cavaleiros Templários e os fariseus, saduceus, são as mesmas pessoas. Na época do nosso Messias, os cavaleiros, não existiam Cavaleiros Templários. Então os fariseus, saduceus tinham um povo para fazer o trabalho sujo deles. Então, quem era esse povo naquela época? Que está aqui até hoje. Tanto os fariseus, como aquelas pessoas que trabalhavam para os fariseus. Quem era as pessoas que trabalhavam para os fariseus naquela época, que saíam matando os romanos a todos os lugares, fazia armadilha para matar os romanos? Quem era? Não era Barrabás e o seu exército? Nota, meus irmãos, desde o princípio, desde a época do nosso Messias, existe 2. A mãe, que é o Império Romano, e a filha, que hoje é a maçonaria protestante evangélica gospel. Mas se você parar para pensar e entender, você vai entender muito bem o que eu estou te falando. Quando os fariseus, saduceus, na época do nosso Messias, estavam lá, ele tinha que ter alguém para fazer o trabalho sujo deles. E quem que eles usavam para fazer o trabalho sujo deles? Era Barrabás, com o seu exército. E dali, meus irmãos, aconteceu uma coisa que até hoje está oculta. Mas hoje vai ser, eu vou tirar isso, vou mudar isso que está acontecendo. Há mais de 1900 anos ele vem ocultando isso, dizendo que a perseguição do Império Romano aos cristãos era por causa do nosso Messias, ou por causa da religião, ou por causa do evangelho do nosso Messias. Veja o que esses fariseus, saduceus aprontaram naquela época. É bem simples de entender. Naquela época, o Império Romano tinha um respeito muito grande pelo nosso Messias e os seguidores do Messias. Tanto é que, se você pegar em todas as escrituras, você vai ver que os romanos, muitos deles, iam falar com o nosso Messias, pedir ajuda, conversar com o nosso Messias e escutavam a palavra do nosso Messias. Muitos acreditavam no nosso Messias. Os fariseus, saduceus, naquela época, odiavam o nosso Messias, desde o princípio. Desde o princípio eles odiavam o nosso Messias. Então os fariseus, saduceus, naquela época, juntaram Barrabás e começaram a fazer a guerra com o Império Romano. E toda vez que o Império Romano cercava eles, eles diziam que eram seguidores do Messias. E aí o Império Romano não sabia se eles eram seguidores de Barrabás, dos fariseus, saduceus, ou se eles eram seguidores do Messias, então eles deixavam ir. E o que acontecia? A hora que os romanos deixavam eles ir e davam as costas, essas mesmas pessoas que o Império Romano soltava, pegavam as suas espadas e matavam os soldados romanos. Aí que começa o grande problema, meus irmãos. Desse tempo, muitas vezes mesmo, toda vez que o soldado romano parava o nosso Messias, toda vez que o Império Romano encontrava uma pessoa na guerra contra os fariseus saduceus, porque os fariseus saduceus sempre tiveram Barrabás como o exército deles. Os fariseus saduceus naquela época já pegavam dízimo e oferta das pessoas
e pagava para Barrabás matar os romanos. Desde o princípio. Depois de Barrabás, aquele povo de Barrabás que fugiram do Império Romano, conseguiram sobreviver, saíram fugindo pelo mundo todo, e aí depois de muito tempo acabaram virando os templários, depois de muito tempo vieram aqui para fugindo do Império Romano, vieram aqui para a Escócia, em Edimburgo, se escondendo do Império Romano e acabaram aqui planejando um novo exército, a maçonaria. E daqui começa o planejamento de escravizar todo o povo da América do Norte e da América do Sul. Porque se eles viessem para o lado da Europa, eles iam ter problema com o Império Romano. E aí, se eles viessem e fossem para o lado do Império Romano, ia ter guerra e eles iam acabar sendo mortos. Desde o princípio eles são perseguidos pelo Império Romano e mortos. Todos eles, desde o princípio. Sempre aconteceu isso. Sempre teve a mãe, que é o Império Romano, das religiões, e a filha. Desde o princípio foi assim. E hoje, depois de muito tempo, já quase 1990 anos da morte do nosso Messias, 1995 mais ou menos antes da morte do nosso Messias, eles estão aí do mesmo jeito. O Império Romano está lá, intocável, até hoje não caiu. E aquele povo que lutava com o Império Romano, que era Barrabás, os seus soldados, que depois de muitos anos, depois de perder muitas vezes a guerra, fugiam do Império Romano, acabaram virando os templários, depois faziam guerra com o Império Romano e acabavam fugindo também, e acabaram fugindo aqui para a Europa e acabaram vindo para Edimburgo, aqui na Escócia, e planejando o início da maçonaria. Claro que na época já tinha umas lojas maçônicas em Londres, mas foi daqui que saiu o principal, onde seria a matriz de toda a maçonaria no mundo, que é em Londres. Então, meus irmãos, é muito fácil de entender. Na época do nosso Messias, quem trabalhava para o sistema dos fariseus, saduceus, para fazer o trabalho sujo dos fariseus, saduceus, era Barrabás, com os seus soldados. Tanto é que naquele dia, quando o nosso Messias foi preso, pegaram Barrabás e o nosso Messias, colocaram um do lado do outro, e quando o general romano disse: qual que vocês querem que eu solte, o Barrabás ou o Messias? Os fariseus foram os primeiros a excitar aos povos a soltar Barrabás e matar o nosso Messias. Desde o princípio foi assim, desde o princípio. E eles vêm dia a dia enganando a gente. Por exemplo, eles dizem que a Terra Santa é Israel, Jerusalém, sendo que a Terra Santa é o Monte Sinai, no Egito. Eles dizem que os 12 apóstolos nasceram em Jerusalém, Israel, mas é mentira. Eles nasceram na Galileia. Na Galileia é 150 quilômetros de Jerusalém, já não é Jerusalém mais, é outro estado. Tanto é que o nosso Messias sempre pregava para eles, para os estrangeiros, que Galileia significa Galileia dos gentios, povo estrangeiro. E o nosso Messias ia pregar no Líbano, na Síria, por diversas vezes, mas eles arrancaram isso das escrituras, porque Tiro, meus irmãos, Tiro hoje está no Líbano, mas naquela época era Síria. Sidom, que o nosso Messias ia pregar, hoje está no Líbano, mas naquela época era na Síria. Então, se você prestar bem atenção, você vai entender que o nosso Messias primeiro pregou para os estrangeiros, escolheu 12 apóstolos, dos 12 apóstolos, um era judeu, somente um, que era Judas Iscariotes, que foi enviado dos fariseus, saduceus, enviaram ele de Jerusalém para Galiléia para ficar acompanhando os passos do nosso Messias. E ali, como um espião, ficar olhando todos os passos do nosso Messias. E toda vez que o nosso Messias ia pregar em algum templo templo, sinagoga deles, não do Messias, deles, eles queriam bater e apedrejar nosso Messias por diversas vezes. Então nosso Messias pregou primeiro em Tiro, Sidom, que é no Líbano, na Síria. Provavelmente nosso Messias pregou em Beirute, provavelmente, porque Tiro e Sidom, Beirute, as cidades vizinhas. E nosso Messias pregou lá nesses lugares. E eles nunca disseram isso pra gente. Se você pegar as escrituras e ler, você vai ver que o Messias, nosso Messias, não é judeu, jamais foi judeu. Os apóstolos, nenhum deles, somente um, Judas Iscariotes, era judeu. E fato é que foi ele, pago pelos fariseus saduceus,
para ficar na cola do nosso Messias 24 horas. E todas as informações onde o nosso Messias ia, eles iam passando as informações para fariseus e saduceus. Tanto é que onde nosso Messias ia, sempre tinha os fariseus e saduceus perseguindo ele. Por quê? Quem passava para eles as informações era Judas Iscariote. Então veja, meus irmãos, como é simples de entender. Império Romano em Jerusalém. E ali, os fariseus e saduceus, com o dinheiro das pessoas, que eles pegavam das pessoas, o dízimo e a oferta que é hoje, mas naquela época devia ser outra coisa, mas é a mesma coisa de hoje. Porque os que estão aí fazem a mesma coisa. Naquela época eles pegavam o dinheiro das pessoas, ajuntavam um povo, para esse povo matar os romanos. E aí, com o dinheiro do dízimo que eles recolhiam, eles pagavam Barrabás para matar o Império Romano. Então, toda vez que o Barrabás e os seus soldados o Império Romano cercavam eles, eles diziam, vejam, a gente é seguidor do Messias, a gente não somos soldados de Barrabás, não nos mate. E essa farsa foi fazendo isso acontecer de várias vezes. Até um ponto que o Império Romano, toda vez que o Império Romano prendia os seguidores de Barrabás e eles fingiam ser seguidores do Messias, falava, veja, nós somos seguidores do Messias, nós não fazemos guerra, nós queremos paz. E aí o que eles faziam? Eles mentiam e toda vez que o soldado dava as costas, eles matavam os soldados romanos. Até o fato que o Império Romano um dia falava assim, vejam, se vocês não conseguem saber quem é os seguidores do Messias e quem é os seguidores de Barrabás, dos fariseus e saduceus, matem todos, porque é muito difícil saber quem é quem. Então, meus irmãos, foi bem claro o que aconteceu. Isso estava em oculto durante muito tempo. Vejam bem, Barrabás trabalhava para os fariseus e saduceus. Barrabás era os templários da época. Claro que depois mudou para templário, depois maçonaria. Mas são os mesmos que estão aí hoje. São os seguidores dos fariseus e saduceus. Se você for numa igreja protestante evangélica maçônica, eles são contra o Império Romano, a igreja católica. São eles que estão aí. Mãe e filha. O Império Romano é a mãe das religiões, a mãe de todas. E a filha é aqueles seguidores de Barrabás, dos fariseus e saduceus, que estão aí até hoje. Ficam sempre na cola do Império Romano. Então, meus irmãos, foi bem claro o que aconteceu. Os fariseus e saduceus contrataram Barrabás, pagavam para Barrabás matar o soldado romano, o Império Romano. E toda vez que o Império Romano cercava os soldados de Barrabás, Barrabás falava, vejam, eu não sou soldado, eu sou seguidor do Messias, não me mate. E eles não matavam. Só que na hora que o soldado dava as costas para os seguidores do Barrabás, que eles diziam que era do Messias, mas era de Barrabás, e aí dava as costas e os soldados matavam eles, isso aconteceu diversas vezes. E aí, quando o Império Romano viu que não dava para saber quem era seguidor do Messias e quem era seguidor de Barrabás, saiu a ordem de Roma, bem clara. Se vocês não sabem quem é quem, matem todos. Porque se vocês não matar, vocês vão dar costa para eles, vão te matar. E assim começou as perseguições que eles dizem, meus irmãos. Eles dizem que a perseguição é para os cristãos, mas não, meus irmãos, nunca foi. A perseguição do Império Romano sempre foi para o povo de Barrabás, aqueles soldados de Barrabás. Depois viraram os templários e depois os maçons. O Império Romano sempre perseguiu eles. Só que eles se infiltraram no povo que seguia nosso Messias. E aí o Império Romano não sabia quem era quem e acabava matando todos.